Olá pessoal, mais um vídeo da série 1000 questões de matemática de escolas militares, o MILCMAT. O problema da AFA diz assim: qual o conjunto de solução da inequação? Então tem uma inequação aqui, né? Uma expressão com expoente com incógnita e do outro lado o número 1. Como é que a gente resolve? Esse problema é bom, tá? Olha só, eu primeiro vou aplicar a propriedade onde tem soma no expoente. Então, vou transformar isso aqui tudo numa multiplicação de expoentes de mesma base. Olha só. 2 elevado a 2x vezes 2 elevado a 2 menos 0,75 é 75%. É a mesma coisa que 3 quartos. Então, vou colocar aqui 3 quartos vezes 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2. Certo? Ó, a soma nos expoentes vira uma multiplicação de potências de mesma base. Tá? Esse 1 aqui vou jogar para o lado de cá, então vai ficar menos 1 menor do que 0. Ok? Então vamos desenvolver isso aqui. 2 ao quadrado, 4. Então isso aqui vai ficar 4 vezes 2 elevado a 2x, vai ser 2 elevado a x elevado ao quadrado. Por que eu fiz isso aqui? Porque eu já percebi que tem 2 elevado a x aqui, ó. Então, eu quero que apareça o 2 elevado a x. Então, vai ficar 2 elevado a x elevado ao quadrado. Tá? Aqui, 2 elevado a 2 dá 4. E embaixo tem 4. Então, eu posso simplificar esse 2 elevado a 2 por 4 dá 1. 4 por 4 dá 1. Então, essa parte fica menos 3 vezes 2 elevado a x. Tá vendo? Menos 1 menor do que 0. Tá bom? E aqui, para ficar mais clara a explicação, eu vou substituir 2 elevado a x por t. Tá? Porque eu vou fazer o estudo do sinal de uma função de segundo grau. Vai ficar assim, ó, 4 vezes 2 elevado a x é t, então t ao quadrado, menos 3 vezes t, menos 1 menor do que 0. Tá vendo a equação de segundo grau aqui? Então, vou fazer o estudo do sinal disso aqui. Tem gente que olha isso aqui e fala, isso aqui não dá para fatorar. Dá sim, tá? Isso daqui vai ser alguma coisa t, mais ou menos outra coisa, vezes alguma coisa t, mais ou menos outra coisa, menor do que 0. Tá? Então, eu vou pensar em dois números que multiplicados dá 4, porque esses dois números vão aqui na frente, e dois números que multiplicados dá 1, porque esses dois números vão aqui atrás. Então, números inteiros. O 4 eu posso fazer 1 vezes 4, ou 2 vezes 2. E o 1 é 1 vezes 1. Tá bom? Então, como aqui é menos, quer dizer que um dos sinais aqui é menos, o outro é mais. Ó. Então, vou colocar o menos aqui e o mais aqui. Certo? Então, eu tenho que ver a multiplicação entre esses externos e a multiplicação entre os internos. A diferença entre essa multiplicação e essa multiplicação tem que dar menos 3. Tá? Ou seja, eu vou combinar aqui as multiplicações de forma que a diferença entre as multiplicações tem que dar o quê? 3. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 menos 2 dá 0. Não serve. Né? Então, esse aqui só dá para essa multiplicação, então esquece. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 1, 4. 4 menos 1, 3. Então, está aqui, é isso aqui. Só que esse 4 vezes 1 vai ter que ser a interna aqui, porque tem um menos aqui e a multiplicação vai dar menos. Porque daí vai ficar menos 4t com mais 1t. Então, aqui vai ser o 1. Não vou colocar nada. E aqui o 1. Então, vai dar mais t. E aqui eu vou colocar o 4 e aqui o 1. Tá vendo? Então, né, esse 1 e 4, 1 ficou aqui e o 4 aqui. E esse 1 vezes 1, 1 ficou aqui e outro ficou aqui. Então, ficou aqui, ó. 1t vezes 4t, 4t ao quadrado. Menos 1 vezes mais 1, menos 1. Mais t com menos 4t, menos 3t. E daí aqui, veja, eu só essa fatoração que eu só expliquei bem explicadinho para vocês entenderem, tá? Foi só para achar as raízes dessa equação do segundo grau, né? Dessa expressão aqui do segundo grau. Então, as raízes, quais são as raízes? Então, aqui o t tem que ser 1, porque 1 menos 1 dá 0. E aqui o t tem que ser menos 1 quarto. Né?
é só igualar, né? Esse daqui vai ficar, ó, eu falei que não ia colocar, acabei colocando. Então, t menos 1 é igual a 0, então t igual a 1. E esse daqui, 4t mais 1 igual a 0. Então, 4t igual a menos 1, t igual a menos 1, 4. Então, as raízes dessa expressão do segundo grau são menos 1 quarto e 1. Ok? Bom, isso aqui é uma parábola com concavidade para cima, então ela vai fazer isso aqui, ó. Então, do lado externo às raízes, o sinal disso aqui é positivo, tá? O lado externo às raízes, o sinal disso aqui é positivo, e o lado interno às raízes, o sinal disso aqui é negativo. O problema é que essa expressão seja o quê? Menor do que zero. Menor do que zero é aqui, ó. Sem incluir as raízes, tá? Sem incluir as raízes. Porque não é igual a zero, é só menor que zero. Então, o t tem que estar aqui no meio. Tá? Então, menos 1 quarto menor do que t, menor do que 1. Mas o que é t? T é 2 elevado a x. Então, veja. 2 elevado a x tem que ser menor do que 1 e tem que ser menor do que menos 1 quarto. Agora eu pergunto, quando é que o expoente vai dar número negativo? Nunca. Tá? Então, dizer que 2 elevado a x tem que ser maior do que menos 1 quarto é a mesma coisa que dizer que 2 elevado a x tem que ser maior do que 0. Tá? E menor do que 1. Ok? Bom, aí você fala assim, bom, se ele é maior que menos 1 quarto, então ele também pode ser igual a 0. Até pode. O problema é que 2 elevado a x nunca vai ser 0. Nunca vai ser 0. Tá? Pode chegar próximo de 0, mas nunca vai ser 0. Então, não preciso nem colocar igual. Bom, como é que eu resolvo essa inequação aqui? Eu posso colocar dos dois lados aqui bases, né? Potências com base 2 para eu poder comparar. Então, eu sei que 1 é 2 elevado a 0. Certo? Então, isso aqui já vai ficar 2 elevado a x menor do que 2 elevado a 0. Certo? E maior do que? Que potência, que expoente eu ponho aqui para que 2 elevado a alguma coisa chegue muito perto do zero? Então, seria 2 elevado a menos infinito. Tá bom? Porque, ó, 2 elevado a menos infinito é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a infinito. E 2 elevado a infinito é um número muito grande, quase infinito. E eu pego uma balinha House, e vou dividir entre a população mundial inteira, ou seja, infinitas pessoas, né? Quase infinitas, né? Mas a população mundial inteira. Vou pegar uma balinha e dividir. Cada um vai ganhar o quê? Um átomo da bala, né? Vai ganhar algumas pequenas moléculas da bala. Ou seja, 1 dividido por infinito é aproximadamente 0, tá? Então eu coloquei aqui 2 elevado a menos infinito, porque vai chegar muito perto do zero, tá? Agora fazendo comparação. Então, essas três potências têm a mesma base. E a base ela é maior do que 1. Tá? Então, quando é que 2 elevado a 0 vai ser maior do que 2 elevado a x? Quando o x for menor do que 0. E quando é que 2 elevado a x vai ser maior que 2 elevado a menos infinito? Quando o x for maior do que o menos infinito. Certo? Então quer dizer que o x tem que estar entre o menos infinito e o zero. Na verdade, não o menos infinito, né? Mas ele tem que ser menor do que zero, x tem que ser menor do que zero, e podendo ir até o menos infinito. Certo? Então esse é o valor de x. Ou seja, eu posso escrever assim, ó. O conjunto de solução são os valores de x pertencentes aos reais, tal que x seja menor do que zero. Tá? Essa parte aqui eu posso ignorar, porque x maior do que menos infinito, basta dizer que x seja menor do que zero, tá bom? Ele não pode ser, né, essa parte aqui, 2 elevado a x nunca vai chegar em menos 1 quarto, por isso que eu coloquei o zero ali, tá bom? Então, se você tiver algum questionamento, por favor, ponha nos comentários desse vídeo, ponha o momento do vídeo em que você teve o questionamento,
e com a sua pergunta que eu terei o prazer de responder e esclarecer tudo que eu fiz aqui nesse vídeo, tá bom? Não esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal, acionar o sininho, conferir se o sininho está sempre acionado para receber as notificações, tá bom? Compartilhe o conhecimento que você está tendo, compartilhe também os vídeos do canal e faça a propaganda do canal para outras pessoas também, tá bom? Segue a playlist que está aqui, vamos que vamos e até a próxima.